Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. Eu sei que os irmãos acabaram de se sentar, mas se você pudesse colocar em pé só mais um pouco, em reverência a essa palavra e ao Deus dessa palavra. Depois eu prometo, não vou pedir mais para você levantar. Efésios 2, a partir do verso 1. Todos já acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, santa, poderosa e eficaz, para produzir em nós, Senhor, transformação. Por isso pedimos que no nome de Jesus, teu Espírito Santo abra, Senhor, os olhos do nosso coração, para o entendimento e compreensão da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero, antes de entrar no assunto aqui, propriamente do texto, eu quero só dar um passo para trás, para você que não acompanhou, talvez, as mensagens nos últimos domingos aqui nas nossas igrejas. Graças a Deus a gente tem essa vantagem, hoje está tudo gravado, você pode depois procurar e assistir. Mas nós falamos sobre a carta que Paulo escreveu à igreja que estava nessa cidade, a cidade de Éfeso. E ali a gente trabalhou cada um dos 6 capítulos daquela carta, a gente passou por toda a carta, buscando compreender quais eram as orientações do apóstolo Paulo para aquela igreja. Aquela igreja foi fundada por Paulo, e isso aparece registrado para nós na Escritura, em Atos capítulo 19. A Bíblia fala que quando Paulo chega com a sua comitiva missionária lá na cidade de Éfeso, uma cidade grande, uma das maiores cidades, considerada a capital da Ásia Menor, só para você ter uma ideia, naquele período histórico, a cidade de Éfeso já tinha cerca de, dizem os historiadores, que aproximadamente cerca de 300 mil habitantes. Isso era muita coisa, era muita gente para aquele período histórico. E ali Paulo começa a pregar, mas naquela cidade havia também uma das consideradas 7 maravilhas do mundo antigo, que era o grande templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. E aquela cidade vivia mergulhada em idolatria e vivia mergulhada num misticismo religioso. E aquela cidade ali, então, muitas vezes se prostituía nos cultos, com as prostitutas cultuais do templo da deusa Diana. E boa parte também da sua riqueza, da prosperidade daquela cidade, vinha dos artesãos que faziam as estátuas da deusa Diana. Eles produziam aquelas estátuas, cobriam aquelas estátuas, fosse com ouro, fosse com prata, ou fosse com que pedra preciosa estivessem. Então, esculpiam essas estátuas e vendiam essas estátuas. E com isso, eles tinham grande fonte de lucro. E diz Atos capítulo 19 que quando Paulo começa a pregar, acontece um verdadeiro despertamento espiritual naquela cidade. Um grande avivamento acontece em Éfeso. Pessoas começam a se arrepender dos seus pecados. Pessoas começam a vir a público. Imagine isso, irmão, por um momento. Pessoas vindo a público e diante de toda a população, confessando os seus pecados. E dizendo agora reconhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador.
Um verdadeiro despertamento espiritual, um avivamento do Senhor aconteceu em Éfeso, como nós vimos na carta, no capítulo 2, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, Paulo disse no capítulo 2. E foi isso que aconteceu lá em Atos 19, verdadeiramente o Espírito Santo veio sobre aquela cidade, no meio da pregação, e o fogo do Espírito Santo incendiou o coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas, então, diz o texto, começaram a pegar livros que eles tinham, livros caríssimos. O autor, né, Lucas, chega a mencionar que se juntasse todos aqueles livros, talvez chegassem à quantidade de 50 mil moedas de prata. Era um grande valor para aquela época, era uma grande fortuna. Mas diante da mensagem do Evangelho, as pessoas daquela cidade então se renderam a Cristo de tal maneira que aquilo que eles consideravam como um grande tesouro, que eram aqueles livros de práticas mágicas, eles então lançam numa fogueira e começam a incendiar aqueles livros, começam a abandonar a idolatria e o misticismo. Por quê? Porque eles haviam aberto o coração para a mensagem do Evangelho. Cristo tinha entrado naquela cidade. Cristo tinha saqueado o inferno naquele lugar e começado a salvar vidas de muitas pessoas ali. Paulo passa um grande tempo ali, Paulo passa alguns anos ali, ensinando, treinando, educando aquela igreja. E aquela igreja, então, começa a se despertar para a mensagem do Evangelho. Muitos fenômenos acontecem naquela cidade. Para você ter uma ideia, quando o apóstolo está lá, chega a um ponto de Deus realizar tantos sinais no meio de Éfeso, que as pessoas chegavam a passar um pano no suor do apóstolo Paulo e levar para os enfermos, e os enfermos ficavam curados. Houve até um homem que, possuído por um espírito maligno, e diz o texto que outros 7 tentaram expulsar o demônio dele, e aí o demônio que estava naquele homem luta contra outros 7 homens, tentando expulsar o demônio dele, e aquele homem endemoniado vence todos os 7, dá uma surra nos 7, fala assim, bom, Jesus eu conheço, o apóstolo Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Aquela cidade começa a ver fenômenos sobrenaturais, Deus agindo ali, e aquilo serve de impulso, sinal para a mensagem do Evangelho, para que aquelas pessoas então pudessem acreditar que a palavra é verdadeira e ela produz transformação, gera vida no coração dos perdidos. Um grande número de pessoas se converte ali, e quando chega o tempo de Paulo ir embora, Paulo então decide tomar um dos seus discípulos, aquele que tinha também descendência grega, para entender a cultura no meio daquele lugar, naquela capital ali, naquela grande cidade que recebia muita gente, principalmente pessoas de cultura grega. Então Paulo vai lá e escolhe aquele discípulo que ele tinha o maior carinho, que ele chama de filho, que era Timóteo, escolhe Timóteo, fala, Timóteo, agora você vai lá para Éfeso cuidar daquele povo, Timóteo. E aqui cabe um grande parêntese, não tem como não fazer, porque eu estou saindo da igreja. Irmãos, fiquem tranquilos, porque assim como Deus manda um para uma cidade, Deus trará quem Ele deseja para esse lugar. E lá então Deus envia Timóteo para aquela cidade, e Timóteo vai fazer ali um grande ministério, um grande trabalho. Alguns anos depois, Paulo está preso, mas ele tem tanta preocupação com aquela igreja que ele escreve uma carta. E essa é a carta que você conhece como o livro de Efésios, na sua Bíblia. Paulo escreve uma carta ali, uma carta curta, mas uma carta muito profunda, a gente aprendeu isso. Parece bem pequenininha, mas um conhecimento muito profundo. E Paulo, naquela carta, então, ele deixa orientações para aquela igreja. Os 3 primeiros capítulos, Paulo trata sobre as riquezas e as bênçãos, as ricas bênçãos que nós já recebemos em Cristo. E depois Paulo fala sobre a necessidade de andarmos de maneira digna do chamado que recebemos. Os 3 primeiros capítulos, como essas riquezas nos capacitam e nos dão força. Nos 3 seguintes, como essas riquezas que nos capacitam e nos dão força precisam nos fazer andar de modo digno do Evangelho. E é isso que a carta aos Efésios trata. Fomos chamados pelo Evangelho e agora precisamos andar de modo digno do Evangelho. E a maneira pela qual caminhamos no Evangelho não se baseia na nossa própria força, mas numa força que vem do Senhor. Então recebemos o Evangelho e o Evangelho gera em nós poder.
O Espírito Santo de Deus que foi posto em nós, Paulo fala isso no capítulo 1, verso 13. Quando nós ouvimos a palavra da verdade e o nosso coração então se abriu ali, recebemos vida do Senhor. E o Espírito Santo de Deus foi selado em nós. E é o Espírito Santo de Deus em você que dá força para você caminhar de maneira digna do Evangelho. Não é a sua força, não é a sua capacidade. Você não pode correr o risco de achar que essa força vem de você mesmo, porque a sua força é muito pouca, a minha também. E se eu e você cairmos no erro de achar que a força vem de nós, certamente ficaremos pelo caminho. Porque Paulo termina a carta dizendo o seguinte: olha, vocês receberam o Evangelho da força, vocês caminham, mas entendam, capítulo 6, existe um grande e duro combate da fé. E nesse combate da fé vocês precisam perseverar, porque o diabo, vosso adversário, ele vai usar ciladas para tentar enganar vocês, para tentar corromper vocês, para fazer com que vocês se desviem do caminho. Ele lançará sobre vocês dardos inflamados. Usem o escudo da fé. Tomem a espada do Espírito, a única arma de ataque. A gente aprendeu isso hoje pela manhã. 5 itens de defesa, apenas um de ataque, a espada. Ele podia ter falado um monte de coisa, né? Podia ter dito assim: não, peguem a lança também, peguem o arco e flecha, peguem a funda. Não. Vocês só precisam da palavra. A palavra de Deus é suficiente. É isso que quer dizer, tomar a espada do Espírito. Pois a palavra de Deus é suficiente para produzir vida. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Nós não precisamos nos valer de nenhum outro livro, de nenhuma outra palavra que não seja a boa e santa, gloriosa palavra de Deus. Igreja do Senhor, se apegue à palavra. Como eu disse hoje pela manhã, e vou me repetir de propósito. Seja como um daqueles valentes de Davi, lá em 2 Samuel, no finalzinho. Aquele homem que lutava durante tanto tempo com tantos inimigos, que no final do combate ele fica com a mão apegada à palavra, apegada à espada, e ele não consegue nem abrir mão para soltar a espada. Eu e você precisamos ser assim também, porque no combate da fé precisamos nos apegar com essa vontade à palavra de Deus. Mas lá na carta aos Efésios, e aqui eu quero fazer a ponte, porque depois de Timóteo, os historiadores vão dizer que João tenha pastoreado a igreja em Éfeso, o apóstolo do amor, o apóstolo João. E escreve aquelas 3 cartas, provavelmente ainda estando em Éfeso. Pelos cálculos, aproximadamente 35 anos depois, João está exilado em Patmos, e aí ele escreve esse texto que a gente acabou de ler. Então, cronologia dos fatos. A igreja é plantada pelo apóstolo Paulo, treinada, Paulo deixa líderes. Cerca de mais ou menos 2 a 3 anos depois, Timóteo assume, passa algumas décadas, depois João assume, e mais 35 anos depois vem a carta à igreja de Éfeso. Por que eu estou falando isso? Calma que eu tenho um objetivo. Porque lá na carta, capítulo 4, versos 15 e 16, Paulo vai dizer assim, Paulo vai fazer uma orientação para a igreja. Ele diz assim: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou repetir. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Na primeira sessão, quando Paulo fala sobre aquela igreja e sobre a importância da unidade, Paulo ressalta com aqueles irmãos a necessidade de nós seguirmos a verdade, sim, apegados a ela, mas temperados com amor. E é aqui que eu quero fazer a ponte para a gente realmente entrar no texto dessa noite. Seguir a verdade, temperados com amor, em amor. Foi o que Paulo disse lá décadas atrás. E agora, será que essa igreja seguiu o seu conselho? Será que ela se manteve firme nessa orientação? Bom, de tudo isso que nós já falamos aqui, eu já consigo tirar com os irmãos pelo menos uma primeira lição sobre essa igreja,
o fato de que a igreja foi plantada num cenário de idolatria e de misticismo feroz. Idolatria e misticismo sobravam em Éfeso. Mas veja, mesmo em uma cidade predominantemente idólatra e mística, o evangelho pôde prosperar. O evangelho prosperou, mesmo tendo ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Irmãos, isso nos traz grande encorajamento, porque eu escuto, às vezes, as pessoas falando, não, mas determinado lugar é muito católico, e o lugar é assim, é assado, é desse jeito, é daquele outro. E mesmo assim o evangelho prosperou, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não importa o lugar que esteja. Ainda no deserto ele faz vida brotar. O evangelho, disse Paulo no capítulo 2, pode vivificar um morto. Se pode vivificar um morto, irmão, pode salvar quem ele deseja salvar. Essa é a palavra de Deus. Então nós não precisamos nos abater dizendo, isso é muito difícil, aquela ou aquela outra cidade é muito difícil. Não existe limites para o poder do evangelho. Deus pode fazer muito além, infinitamente além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que age em nós, disse Paulo em Efésios 3. Deus pode fazer infinitamente além. E aí veja, ele diz assim, escreve ao anjo da igreja. Essa expressão anjo da igreja se refere ao mensageiro. A palavra no grego aqui também poderia ser traduzida por mensageiro. É uma expressão que o apóstolo está usando para se referir ao pastor, aquele que traz a mensagem da palavra de Deus. Então é como se ele dissesse, escreve ao pastor da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele já explicou isso no capítulo 1. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 pastores. É como se ele dissesse assim, um ponto de luz. Estrela aqui não é no sentido de protagonismo ou de fama. Estrela aqui se refere àquela pessoa que reflete o brilho. O brilho de quem? O brilho de Jesus. Então Jesus é o sol da justiça. E aqueles homens, aqueles pastores que estavam sobre aquelas 7 igrejas na Ásia, eles deveriam apenas refletir o brilho que é de Jesus. O brilho não é do pastor. É por isso que a gente não tem, pelo menos, não que eu conheça, nenhuma igreja no nosso meio que diga Igreja Batista da cidade de tal, ministério fulano de tal. Porque o pastor não precisa desse brilho, desse protagonismo. A igreja é a noiva de Jesus e o objetivo do pastor é ser o amigo do noivo. E essas cartas são cartas de um noivo falando com a sua noiva. Sua noiva é a igreja e o noivo é Jesus. Então o que ele espera daqueles homens de Deus? Que eles apenas reflitam o brilho que é do Senhor Jesus. E ele fala dos 7 candelabros. Os 7 candelabros representam, ele disse no capítulo 1, depois você lê em casa, 7 candelabros são as 7 igrejas. Interessante o candelabro, porque ele tem 7 hastes, mas só a do meio possui o óleo. Só a do meio, a gente poderia dizer, é ungida. Então, todos os 6 braços, 3 para um lado e 3 para o outro, participam do óleo que desce na coluna central do candelabro. Olha que coisa interessante. Nós recebemos o óleo, a unção, ela escorre sobre nós e põe fogo para iluminar. Mas esse óleo vem de Jesus. Ele é o ungido. Cristóis significa isso, ele é o escolhido, o ungido de Deus. Ele é o Cristo, o ungido. E assim a igreja então reflete o brilho. Agora veja, o candelabro você usa quando? Está de noite, não é isso? Você vai acender o candelabro para iluminar a casa. Então no meio das trevas que cercam a igreja deve ser como um candelabro, iluminando o caminho, mostrando a luz. Paulo disse isso no capítulo 5, vocês precisam andar na luz, vocês são filhos da luz. Agora novamente Jesus está falando, olha, estou conversando com os 7 candelabros. Ele vai dizer, conheço as tuas obras.
Pulei uma parte importante, desculpe. Na mão direita. O que significa essa expressão, na mão direita? Primeiro, Cristo tem a minha vida e a sua vida na palma de suas mãos. Ninguém pode nos tirar de Jesus. Ninguém pode nos tirar de Jesus. O próprio Jesus disse isso. É o Pai que me entregou essas ovelhas. E as minhas ovelhas eu não vou perder. Elas são minhas. Então nós, eu e você, irmão, somos ovelhas de Jesus. Ninguém é aqui a ovelha do pastor Felipe. O pastor tem a tarefa numa condição funcional para o trabalho. Mas cada um de nós aqui é ovelha, inclusive eu, do grande e supremo pastor que é o Senhor Jesus. E Ele tem a minha vida e a tua vida na palma das suas mãos, para que nem eu e você venhamos a nos perder no caminho. Ele tem as nossas vidas e a mão direita é a mão forte, é a mão do trabalho. Por isso a mão direita Ele nos tem, na mão direita. E anda no meio dos 7 candelabros. Veja, anda no meio dos 7 candelabros. Aqui a ideia é sobre a presença de Cristo no meio da igreja. Irmão, eu e você podemos faltar ao culto. O único que não pode faltar é Jesus. A gente pode até ficar em casa por alguma razão, seja doença, você não pôde vir, estava muito cansado, teve alguma outra responsabilidade, mas entenda, a presença indispensável para uma igreja é a presença de Jesus, e Ele anda no meio da sua igreja. E então, como Jesus está presente no meio da igreja, eu e você, olha, vou ler essa palavra, por favor, acompanhe na sua Bíblia, e se você puder, tiver uma caneta, alguma coisa, marque isso. Anda no meio dos 7 candelabros. Ele anda no meio da igreja. O que isso significa? Isso significa que eu e você deveríamos sempre vir à igreja com uma certa expectativa de que Deus faça algo extraordinário. A gente deveria sempre ter essa expectativa. Por quê? Porque Deus está no nosso meio e Ele pode fazer todas as coisas. Quem precisa ser salvo, Ele pode salvar. Quem precisa curar, Ele pode curar. Quem precisa ser liberto, Ele pode te libertar. Quem precisa de restauração, Ele pode te restaurar. Cristo tem poder para fazer todas as coisas. E Ele anda no meio da igreja. Não precisamos fazer o culto do milagre da família, o culto da libertação, o culto da salvação, o culto do Espírito Santo, o culto da prosperidade. Não precisamos disso. Por quê? Porque nós fazemos o culto e Ele anda no meio da igreja. E enquanto Ele anda, Ele vai tratando do coração de cada um de nós na medida da maneira que cada coração é. Então, o que você precisa nessa noite? Qual é a tua necessidade? Ele pode realizar. Ele pode operar. Não importa qual seja a dificuldade, Ele pode fazer um milagre. Por quê? Porque Ele está no meio da igreja. Não há nenhuma promessa de que você vai sentir o arrepio. Não há nenhuma promessa de que você vai sentir um frio na espinha. Não há nenhum tipo de promessa de algum fenômeno que aparentemente acontecesse. Mas obviamente que Ele pode realizar, Ele tem poder para isso. Mas eu e você precisamos acreditar na palavra que diz que Ele está no nosso meio. Independente de sentirmos isso ou não, de que maneira for, Ele está no nosso meio. Agora, veja no verso 2 o que ele diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Conheço as tuas obras, o teu trabalho. Jesus olhou para aquela igreja, para a igreja em Éfeso, e ele a elogia, ele abre a carta elogiando, dizendo que aquela igreja é uma igreja trabalhadora. Aquela igreja é uma igreja trabalhadora. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você pratica, eu conheço a sua vida. Jesus é um Deus que nos conhece na intimidade. Jesus é um Deus que nos observa quando ninguém mais vê. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso caminhar, Ele sabe por que caminhos temos andado, conhece nossas obras e conhece o nosso trabalho. A ideia de obra é aquilo que você produz enquanto fruto, mas a ideia de trabalho é aquilo que você realiza no reino de Deus. O seu trabalho, o que você tem produzido, o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem entregado os teus dons, os teus talentos para a obra do ministério, para a evangelização dos perdidos, para que o reino de Deus prospere através da sua vida. O Kenneth disse isso aqui no momento da ministração do louvor: você usar os seus dons, usar os talentos que Deus te deu para a glória do nome dele. Se Deus sondasse os nossos trabalhos,
então como ele avaliaria o seu trabalho? Jesus disse: aquela igreja eu conheço, que vocês são trabalhadores, né? Vocês são pau para toda a obra, vocês são esforçados. Olha o que ele diz: e a tua perseverança. Jesus olha para aquela igreja, vê uma igreja trabalhadora, uma igreja dedicada, mas também vê uma igreja perseverante. Uma igreja que não desiste, que não desanima, que não ficou no meio do caminho, mas que insiste a caminhar com Jesus, independente da perseguição, independente das dificuldades, independente dos problemas, das desilusões, das decepções, dos ataques do maligno. Independente disso, aquela igreja perseverou, ela continuou caminhando. Se Jesus está aqui no nosso meio nessa noite, e ele então fosse examinar nossas obras, nossa vida íntima, nosso trabalho que realizamos no reino, e a nossa perseverança, só pense aí, não precisa responder, mas que nota Jesus daria? Para você, pessoalmente, individualmente. Ele diz: igreja, sei que não suporta os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Lá no capítulo 4, Paulo tinha orientado aquela igreja sobre os dons ministeriais e falou sobre o apostolado. E a gente explicou sobre isso aqui. Os apóstolos eram aqueles que foram escolhidos por Jesus, testemunharam o seu ministério e foram então comissionados por Jesus a fazer a obra, as 12 tribos em Israel. Esses eram os apóstolos do Senhor Jesus. Então, de maneira que no sentido estrito, específico da palavra, apóstolo enquanto enviado, não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Por quê? Porque nenhum desses foi chamado pessoalmente por Jesus, ou será que foi? Testemunharam seus milagres, realizaram também milagres à semelhança dos que Jesus realizou, como curar um cego de nascença, um paralítico de nascença, um leproso? Não, pastor. Então não são apóstolos. Veja que a nossa luta hoje continua, em alguns casos, a mesma, né? Ainda tem muita gente por aí dizendo que é apóstolo. Mas veja, a igreja em Éfeso lutou contra aqueles que se diziam apóstolos e descobriu que eles eram mentirosos. Como é que eles fizeram isso? Porque eles estavam apegados à verdade da palavra. E apegados à verdade da palavra, eles conseguiram resistir aos ataques. Uma verdadeira luta a igreja enfrentou, mas ela perseverou, porque ela se manteve firme. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha boa doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha conhecimento das Escrituras e zelo doutrinário. Então, quando vieram os falsos apóstolos, aquela igreja resistiu firme. Por quê? Porque eles haviam ouvido o verdadeiro evangelho e se apegaram a esse evangelho, não se deixaram enganar. Como diz o ditado, né? Não se deixaram levar pelo canto da sereia. Não, eles tinham boa doutrina, então firmaram os pés e resistiram aos ataques que o diabo lançou, porque o inimigo, ele é muito pouco criativo. Penso que também porque, em alguns casos, acaba não precisando, né? Mas ele tenta sempre fazer com que eu e você venhamos a desacreditar da verdade do evangelho. E então, aqueles homens também sofreram esses ataques. Tentaram desviar eles da verdade, mas aquela igreja resistiu aos ataques. Depois, vamos pular para o verso 6, porque aqui fala também de um outro tipo de ataque que tem a ver com heresia. Aparece o texto aí, verso 6, mas tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que isso tem a ver com heresia, pastor? Os nicolaítas eram um grupo de cristãos, um grupo que aparece, que surge no meio da igreja, mas cristãos que eu e você chamaríamos de cristãos liberais. O que seria isso? Em rápidas palavras, seria dizer para você o seguinte: você não está obrigado, você está liberado de obedecer o que diz a Escritura. Basicamente é isso. Então, o que a Escritura diz? A Escritura diz isso. Não, mas não é bem assim, sabe como é que é?
O tempo era outro momento, eram outros tempos, uma outra cultura. Não é bem assim. Hoje em dia o mundo mudou, está mais moderno. Você tem que se atualizar, irmão. Você tem que mudar o seu pensamento. Seu pensamento é muito antiquado. Isso é liberalismo. Isso é liberalismo teológico. E isso é um veneno, é um câncer para a igreja. Muito comum do nosso tempo. Onde a cultura é uma trilha para fomentar o liberalismo. E aí a cultura vem com... Ela se veste de uma pseudo-intelectualidade. Então o problema é que a fé não é racional. Sabe? Você tem um pensamento muito antiquado. Você precisa evoluir, irmão. E aí essa cultura vestida de uma pseudo-intelectualidade tem servido para o liberalismo atuar na igreja evangélica brasileira como um rastro de pólvora, onde inclusive pastores têm falado sobre atualizar as escrituras, como se as escrituras precisassem ser atualizadas. Elas não precisam de atualização. Seus princípios são eternos porque o Deus que as escreveu, que as inspirou, é eterno. Ela pode ter sido... Deus pode ter usado instrumentos humanos para escrever, mas a sua inspiração vem do Espírito Santo de Deus, e o Deus eterno, que não mente nem pode mentir, em que não há mudança nem sombra de variação, deixou esse relato para mim e para você. Eu e você só precisamos entender e nos apegar a ele, nada mais. Então vai dizer que aquela igreja odiava a obra dos nicolaítas. Percebe? Eles tinham uma vida pautada na verdade, se apegaram à verdade, resistiram a esse combate da fé, a ponto de não deixar que as heresias entrassem na igreja, seja pelos aqueles que se diziam apóstolos e não eram, ou fosse por esse grupo de nicolaítas que tentava desvirtuar a igreja. Eles também resistiram ao ataque. Verso 3 diz assim: tens perseverado e sofreste por causa do meu nome. Outro elogio que Jesus faz àquela igreja, um elogio sobre o seu sofrimento. Porque no combate da fé, a luta vai ser dura. E por vezes eu e você vamos sofrer. Aquela igreja havia sofrido ao longo dos anos. E agora eles estavam sofrendo novamente. Porque naquele período histórico, o imperador que estava no poder em Roma, Domiciano, é considerado como o segundo Nero pela sua crueldade. Tamanha sua crueldade, ele era considerado o segundo Nero. E aquela igreja então começava a ser perseguida. Mas aquela igreja tinha paciência e havia perseverado na tribulação para que ela pudesse ser vencedora. Uma igreja vitoriosa sobre a tribulação, sobre a perseguição. Um período histórico dificílimo, mas a igreja permaneceu. Permaneceu. E nós aprendemos com aquela igreja em Éfeso que seguir firme no meio das dificuldades é uma necessidade. O combate da fé será duro e nós precisamos nos manter firmes na verdade, apesar da nossa tribulação, sabendo, como Paulo disse em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória de valor eterno. É por isso que eu e você precisamos resistir nas trincheiras da fé, sem desanimar, sem esmurecer, com o escudo e a espada, posicionados com a armadura de Deus, resistindo aos ataques. Mas então no verso 4, Jesus faz uma repreensão àquela igreja. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, eu já li esse texto várias vezes. Já ouvi mensagens também sobre esse sermão várias vezes, sobre essa passagem várias vezes. Mas recentemente Deus me deu um exemplo que eu nunca tinha pensado antes, que só fez sentido quando a gente lê Efésios e depois vem para o Apocalipse. E aí por isso que você vai entender, por isso que eu fiz aquela longa introdução, por causa dessa passagem. Porque essa é a repreensão. Jesus elogiou a igreja e faz uma repreensão. E essa repreensão tem a ver com duas coisas. A primeira, a orientação no capítulo 4, de que precisamos seguir a verdade em... Só para ver se você estava ligado. Precisamos seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Pense nisso. Porque, bom, vou explicar ainda não. Segura aí. Verdade em amor. E no capítulo 6 ele fala assim:
para que vocês possam resistir firmes no dia mau. Quem está no poder é o imperador Domiciano. Começa a perseguir a igreja ferozmente, lá pelo ano 90, 95 depois de Cristo. O homem é muito cruel. Aquela igreja agora resiste a um ataque do inferno. E ela está permanecendo firme no combate. Mas já viu aqueles filmes de guerra que tem uma opção de soldado lá? Aí normalmente é assim, tem um soldado que é um soldado mais velho, que aí é um soldado que ele já está acostumado. Então o companheiro lá toma um tiro. Parece que não aconteceu nada com ele. O outro lá se explodiu numa granada. Aquele soldado mais velho lá, né? Totalmente. Tem que ajudar o outro aqui que está ferido, está todo cortado, está furado. Ele vai lá e ajuda a socorrer o soldado. E tem do outro lado, nesses mesmos filmes de guerra, um soldado que é um soldado mais novo. Que é o soldado que ele, meu Deus do céu, ele fica desesperado com tudo que está acontecendo. Com o terror da guerra. Não é assim? Aí de um lado a gente olha um soldado, aquele soldado mais antigo, ele é muito bom, ele está experiente. Ele resiste ao ataque, parece que nada acontece com ele, todo mundo toma tiro, explode do lado dele, ele permanece ali firme, duro, rígido, mantém a arma em punho, combate, mortal, mas ele permanece vivo. Do outro lado está aquele soldado novo, desesperado com aquele terror da guerra, ele está com medo, apavorado, e a gente fica sofrendo com os dois, né? A gente fica no filme sofrendo com os dois. Agora pensa, esse soldado mais velho, aperfeiçoado no combate, ele não foi sempre assim. Ele não foi sempre insensível. Ele não foi sempre duro daquele jeito. Foi a dureza e o terror do combate que roubaram dele o quê? A sensibilidade. Enquanto o outro ainda não tem tanta experiência assim para resistir aos ataques. Mas ele ainda tem muita sensibilidade com ele. É como aquele novo convertido que está no primeiro amor. Ele vem para a igreja numa expectativa. Ele vem para a escola bíblica e ele quer aprender. Ele vai para casa e passa horas debruçado no texto. Ele vai à oração e está animado. Ele quase tem que se policiar para não se tornar aquele crente chato, né? As pessoas falam que chato, eu não acho que seja chato. E ele tenta evangelizar todo mundo. Ele chega em casa, ele quer ganhar a família inteira para Cristo. Porque ele está animado, ele está entusiasmado, ele está com expectativa, ele está desejoso, ele está apaixonado. E por outro lado, às vezes a gente se compara com aquele soldado mais velho, que é um soldado experiente do combate, é como aquele crente que já tem muitos anos de crente. E ele já resistiu a duras provas. E ele já teve que enfrentar inúmeras heresias, inúmeros falsos apóstolos. E nicolaítas por todos os lados. E ele resistiu a isso e passou muito tempo e ele permaneceu ali apegado à palavra e à verdade da doutrina, mas ele perdeu o quê? O primeiro amor. É com esse que Jesus está falando, percebe? É com esse que Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho contra você o fato de que você deixou o primeiro amor. A dureza do combate, igreja, pode roubar de mim, de você, o primeiro amor. Pode roubar de mim, de você, a paixão, o frescor do evangelho. O descobrimento, o encantamento. Como dois noivos apaixonados que estão se descobrindo. A menina vai lá e se prepara toda, se maquia, se arruma, se embeleza, porque ela vai ver o noivo. E o noivo também, ele está todo produzido, ele pega a melhor roupa, ele vai lá, ele coloca um perfume, ele se prepara, porque a expectativa no coração dele, ele verá a sua noiva, ele está apaixonado. Mas não é assim também no casamento? As lutas vão vindo, o combate é duro, irmão. E se eu e você deixarmos, perdemos o primeiro amor, não é assim? E assim também é na caminhada cristã, é disso que Jesus está falando. De enfrentarmos provas, lutas, desafios e acabarmos no meio do caminho correndo o risco de perder aquele primeiro amor. E abrirmos mão da orientação que Paulo deu. A verdade em amor. Porque se eu me apego à verdade sem amor, eu corro o risco de ser cruel. É como aquele soldado que você vê no filme, que às vezes você acha assim, nossa, que homem cruel, por que está sendo tão mal com o outro? O outro é novinho, por que ele não tem mais empatia, né? A gente acha que ele é muito cruel. Por outro lado, se eu me encho de amor sem verdade, eu corro o risco de cair na hipocrisia. Eu amo você, mas eu não digo a verdade, eu sou um hipócrita.
Entende? Então nós precisamos nos apegar à verdade em amor por causa disso. A doutrina da igreja precisa vir ligada a uma prática de vida. A ortodoxia precisa estar intimamente ligada a uma ortopraxia. Credo e conduta. Evangelho e vida prática. E é assim que a igreja caminha. É assim que a igreja deve caminhar, tendo essa consciência de que nós não devemos apenas nos apegar às verdades da palavra, precisamos viver essa verdade. E viver essa verdade em amor. Lembra, Deus é amor, disse João. Na sua primeira carta, Deus é amor. E eu e você também precisamos andar em amor. E qual é a orientação de Paulo? Veja aqui, a orientação de Jesus para aquela igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticava no princípio. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras. 3 verbos: lembrar, arrepender-se e voltar. Lembrar, preciso voltar ao passado. É como aquele filho pródigo. Estava lá longe da casa do pai, aí ele cai em si e diz assim: nossa, quantos empregados na casa de meu pai comem com fartura e eu estou aqui querendo comer a bolota dos porcos. Vou me levantar, tomo uma atitude e vou voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso é arrependimento. Veja, arrependimento não é sentimento. Arrependimento não é emocionalismo barato. Arrependimento não é só você vir ao culto, chorar e depois sai por aquelas portas e vive do mesmo jeito. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você cai em si e toma uma decisão de que a partir de agora a sua vida vai mudar. E você começa a mudar, e você começa a evitar determinadas situações e caminhos e pessoas e escolhas e coisas, porque você sabe que essas coisas desagradam a Deus, e você não só faz isso, como você volta, ele diz, volta às obras que praticava no início. Sabe, quando 2 casais estão com problemas no casamento, e a gente como pastor vai orientar aquele casal, olha, vai sair, vai dar uma volta na pracinha, vai tomar um sorvete, vai ir num filme, vai assistir um cinema, vai comer uma pizza juntos, ou seja, volta às obras de quando vocês namoravam, para que o amor possa ser reacendido, a chama de novo. E assim também eu e você precisamos fazer, volta às obras. Lembra lá quando você começou no Evangelho, como é que era? Você via a igreja mesmo se estivesse chovendo? Tinha problema com você não? Pode estar chovendo o que for, tem chapéu, né, irmão? Você vinha para a escola bíblica com expectativa, você lia o texto antes, você anotava perguntas, você chegava aqui, você tirava dúvidas com o pastor, com o líder, com o coordenador da escola bíblica, você perguntava, de repente você, os mais antigos andavam, né, sempre, um costume ainda positivo, é claro, sempre com um folhetim evangelístico na Bíblia, para que pudesse entregar algum perdido que encontrasse pelo caminho. Você ia para casa, lia a palavra em casa, orava, passava horas ali orando, chorando, louvando a Deus. Volta para essas obras. Volta para aquilo que você praticava no princípio. É isso que é arrependimento, é isso que é voltar ao primeiro amor, para que o frescor do amor volte a reacender nos nossos corações. E aí, ele faz uma advertência no final, dizendo assim, se não se arrependeres, eu logo virei contra ti. Contra ti. Sabe, irmãos, a presença de Deus no nosso meio gera encorajamento, gera expectativa de milagre, mas a consciência da presença de Deus no nosso meio também precisa gerar em nós temor e tremor. Porque se Jesus está no nosso meio, precisamos acertar a nossa vida. Não devemos mais ficar no pecado. E veja que Jesus, ele é um Deus que ama e oferece amor, mas também oferece a verdade e a correção. E diz, eu virei contra você, se você não mudar. Porque Deus é um Deus que nos ama. Amém ou não? E por nos amar, ele também nos corrige e nos adverte. Por ser o nosso Pai e querer o nosso bem, ele nos repreende e chama a nossa atenção. Mas aí ele diz para nós, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui a ideia é da vida eterna e de um lugar aonde eu e você iremos permanecer por toda a eternidade com o Senhor Jesus, para desfrutar, para aproveitar dele comunhão permanente. Comer da árvore da vida significa receber da vida que vem do Senhor. Esse Deus que é amor, que nos oferece amor e nos oferece da sua vida, para que eu e você possamos passar a eternidade junto dele. É por isso que Deus quer que você conserte sua vida. É por isso que Deus quer que você se arrepende e volte ao primeiro amor. É por isso que Deus não quer que você se perca pelo caminho, mas que você desperte. Lembra e volta. Lembra e volta. E volta. Porque Ele deseja permanecer conosco por toda a eternidade. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que você se torne aquele soldado rígido, apegado à doutrina, mas que abriu a mão do amor, da sensibilidade, do cuidado, do carinho, do zelo pelas pessoas. Como igreja, nós somos um povo muito apegado à doutrina, principalmente nessa igreja. Eu tenho a alegria de dizer que, pela graça de Deus, nunca tive problema nenhum aqui em relação à doutrina. Isso nunca foi dificuldade. Sempre foi um ponto muito pacífico entre os irmãos. Zelo pela palavra. Zelo por essa palavra. Essa igreja que tem, pastor, zelo pela palavra, testemunho disso plenamente. E precisamos também trabalhar para que a cada dia mais o amor do Senhor Jesus possa ser visto no nosso meio a cada dia. Para que a gente possa caminhar e seguir a verdade, mas segui-la em amor, temperados com o tempero da graça divina. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.